Muito boa noite a todos. É com grande alegria, uma emoção no coração, que mais uma vez estamos aqui para mais um banquete de luz espiritual, que hoje nos será servido por uma convidada especialíssima, e daqui a pouco a gente vai conversar com ela. A maioria de vocês já sabe, porque nós colocamos nos cartazes, mas a gente vai deixar para falar com ela daqui a pouco, apresentá-la, porque realmente é uma alegria tê-la aqui na Agenda Espírita pela primeira vez. Mas, para dar início ao nosso trabalho de hoje, a palestra espírita de hoje, nós vamos chamar a nossa querida amiga, eu não estou vendo ela aqui, a nossa Vanessa, a Vanessa que iria fazer a página prece. Ah, apareceu a Vanessa. Boa noite, Vanessa, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Boa noite, Francisco, boa noite, pessoal, boa noite a todos que mais uma quinta-feira nos acompanham aqui na Agenda Espírita Brasil e, como o Francisco diz, todas as quintas-feiras nesse banquete de luz maravilhoso e hoje com uma convidada também maravilhosa, né? A espada simbólica. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, Mateus 10:34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desde já, e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos, vive a Terra sobre esses impulsos renovadores. E aí, ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscai a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Muito obrigado, Vanessa. Agora vamos trazer a nossa Maria Lúcia, para que ela possa, então, fazer a página, a prece inicial da gente, né? Maria Lúcia.
Boa noite A a todos, boa noite, Francisco, boa noite, Vanessa, a todos que estamos assistindo a mais uma quinta-feira de banquete de luz. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai amado, a nosso Jesus, aos bons espíritos, benfeitores que sempre estão conosco, inclusive em momentos como este de reflexão. Que possamos, Senhor, com essas palavras, conseguir iluminar um pouquinho mais a nossa vida com conhecimentos nobres, com conhecimentos que Jesus nos trouxe de amor, que possamos lutar contra esse lado que temos tão difícil de lidar há tantas encarnações, que é o nosso joio, que lutemos com fé e perseverança, porque é difícil. Tanto é difícil que estamos tendo tantas palestras, tanta iluminação, que nos abrem o caminho da razão, porque a fé é lógica e tem razão. E Jesus é a nossa luz que vai nos vai levar para um caminho melhor. Então, que Deus abençoe essa irmã que vai palestrar agora e que nos brinde com conhecimentos para a nossa luta interior de melhora da nossa alma e do nosso espírito. Muito obrigada, Senhor, por esse momento e pedimos permissão para iniciar esta palestra de hoje. Que assim seja. Obrigado, Maria Lúcia. Agora nós vamos trazer a nossa convidada da noite, nossa Michele Melo. Michele, é uma grande alegria recebê-la aqui na Agenda Espírita Brasil. Nosso coração transborda de alegria por mais esse banquete que você vai nos servir. E a Michele Ribeiro Melo, ela é da Fraternidade Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade paulista de Tupã, e vai nos honrar com a palestra de hoje, que se intitula Na Conduta Espírita. Então, Michele, mais uma vez, fique à vontade, a casa é sua, sinta abraçada, não por nós que aqui estamos para representar a Agenda Espírita, mas por toda a Agenda Espírita em todo o Brasil. Muito boa noite, a palavra é sua. Obrigada, Francisco, obrigada a todos os amigos, Vanessa, obrigada a todos. É uma alegria, viu, Francisco, estar aqui com vocês hoje, nesse acolhimento tão amoroso, tão amigo, de vibrações tão sinceras, que nos fazem muito bem. A gratidão imensa. Que Jesus possa nos envolver, que a doce paz do Cristo envolva os nossos corações nessa noite, nos abasteça as esperanças de confiança, fé e coragem. Que Ele possa nos servir. Ele que é o pão da vida, Ele que é a luz do mundo, que Ele possa nos auxiliar, nos fortalecer e nos nutrir nessa noite. Muito obrigada a todos. Então, hoje a nossa reflexão está no livro Opinião Espírita, de Emmanuel, André Luiz, Espíritos Diversos, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, nessa parceria, e nós vamos refletir um pouco sobre a conduta do Cristo e a conduta nossa. Então, essa página, ela está refletindo sobre a questão 625, sobre o Cristo, e ela reflete sobre nossa postura como cristãos. É uma página de André Luiz. Então, vamos ler. Na conduta do Cristo. Questão 625, Livro dos Espíritos. Basta deseje, e qualquer um pode comprovar nos versículos evangélicos que, nos 3 anos de vida messiânica, Jesus, em tempo algum, duvidou do Pai. Em tempo algum, duvidou do Pai. Nenhuma vez operou com proveito próprio. Não recusou a cooperação dos trabalhadores menos respeitáveis que as circunstâncias lhe ofereciam. Jamais deixou de atender às solicitações produtivas e nem chegou a relacionar as requisições irrefletidas que lhe eram endereçadas. Não discriminou pessoas ou
recintos para a prestação de auxílio. Nada fez de inútil, nada usou de supérfluo, não fugiu de regular o ensinamento da verdade conforme a capacidade de assimilação dos ouvintes. Nunca foi apressado. Nada fez em troca de recompensa alguma, nem mesmo na expectativa de considerações quaisquer. Realmente, se Jesus não fez isso, por que faremos? A pergunta de André Luiz cala fundo, né? Se Jesus não fez nada dessas condutas, dessas posturas, dessas ações, por que faremos nós? E ele diz: aplicada à conduta do Cristo, à mediunidade, compreenderemos facilmente que se possuímos a fé raciocinada, é impossível vacilar em matéria de confiança no auxílio espiritual. Que, tarefeiro a deslocar-se para ações de benefício próprio, figura-se lâmpada que enunciasse o despropósito de acreditar-se brilhante sem o suprimento da usina. Que devemos atender às petições de concurso fraterno que nos sejam encaminhadas, dentro dos nossos recursos, sem a presunção de tudo saber e fazer. Saber e fazer. Quando o próprio sol não pode substituir o trabalho de uma vela, chamada a servir no recesso da forna. Que o aprendiz da sabedoria, interessado em carregar inutilidades e posses estéreis, lembra um pássaro que ambicionasse planar nos céus, repletando a barriga com grãos de ouro. Na mediunidade com o Cristo, principalmente, faz-se preciso reconhecer que a pressa não ajuda a ninguém, que ele, o Mestre, nada exigiu e nada fez a toque de força, e nem transformou situações ou criaturas através de empresas milagrosas. Porque todo trabalhador sem paciência assemelha-se ao cultivador dementado que arrancasse diariamente no seio da terra a semente viva nela depositada para verificar se já germinou. André Luiz. Essa página bastante contundente da fala de André Luiz para nos trazer as reflexões acerca da nossa conduta enquanto cristãos, espíritos que estamos na Terra, que somos espíritos e que temos a abençoada oportunidade da luz que clareia os nossos raciocínios, a nossa inteligência, a nossa consciência, por meio da abençoada doutrina dos espíritos, por meio do Consolador Prometido, a terceira revelação. Então, essa página bastante contundente de André Luiz, nesse momento em que nós estamos vivendo de pico transitório, de transição planetária, de provações coletivas, de separação do joio e do trigo, da necessidade de subir aos montes dos ideais, das ideias, dos pensamentos, dos desejos superiores da vida, os cimos da evolução por meio do nosso esforço, esse momento que nos conclama decisões para que nós possamos adentrar um período novo, renovado de regeneração e prepararmos o campo, cultivar o campo dos nossos sentimentos para que nós possamos cultivar essas sementes do amor que foram depositadas por Deus em todos nós, as nossas potências divinas espirituais que estão em nós. E esse é um momento de estímulos, impulsionamento, decisões, modificações, separação de joio e do trigo, para que nós possamos modificar a nossa rota, a todo esse trajeto que fizemos até aqui. E agora
com as dores do parto de uma nova era, nós somos todos conclamados a essa transformação espiritual. Todos nós desejamos essa nossa renovação espiritual, essa modificação das nossas más tendências, essa modificação dos nossos sentimentos enfermiços, a modificação dos nossos hábitos nocivos. Nós queremos evoluir. Qual espírita na Terra que não quer evoluir, progredir, aproveitar o tempo na Terra, aproveitar as oportunidades por meio das provas, das expiações, das lutas que nos chegam? Todos nós queremos, não é? Todos nós que temos a consciência do progresso, da evolução, a bênção divina de estar na Terra, ansiamos, desejamos por essa transformação espiritual nossa. E aqui ele traz para nós, ele fala, reflete sobre a mediunidade, mas nós podemos pensar. Kardec disse que todos nós somos médiuns, aqueles que trazem em si rudimentos, aqueles que conseguem perceber a aproximação, o pensamento espiritual, então médium. Todos nós somos, em determinado grau, médiums, porque todos nós temos essa oportunidade divina de compreender, de entrar em comunhão com a espiritualidade, para que nós possamos nos fortalecer e seguir, e servir, e amparar, e nos amparar. Mas essa lição é para o nosso dia a dia, para nós, que fizemos a escolha, usando o nosso livre-arbítrio, e decidimos abandonar o nosso personalismo, o nosso egoísmo, para que pudéssemos, então, seguir a Jesus. E todos nós estamos nesse esforço de seguir a Jesus. Nesse esforço de seguir o Mestre, desejosos dessa transformação espiritual, que nos colocará em comunhão com o Pai, nós precisamos refletir na nossa postura. A nossa postura na Terra, a nossa postura perante as lutas, a nossa postura perante a luz do conhecimento que recebemos, das oportunidades que nos chegam por meio de dores, por meio de lutas, por meio do ato de servir, de amparar, de reerguer, de doar algo de nós. Nesse momento tão decisivo para o planeta, de muitas transformações, todos nós estamos passando por esse momento que a nossa irmã trouxe, de separação do joio e do trigo. Isso se faz com lutas. Quem aqui já tentou separar aqueles matinhos? Você cultiva o seu jardim, nasce uma graminha muito bonitinha, suas plantas todas que você escolheu, as suas flores lindas. E aí, nesse tempo de chuva, né, começa a chover aqui começou a chover, né? Começou a chover, daqui a pouco os matinhos começam a sair, né? E tem os matinhos do bem e tem os matinhos tiririca. Se você não cuidar da tiririca, ela toma conta de tudo e acaba com toda a tua plantação, com todo teu, né, toda a cultura, com todo o teu jardim, enfim. Esse momento é o esforço. Você já tentou retirar esses matinhos? É esforço. É um esforço contínuo de retirar o matinho sem danificar a plantinha, sem danificar a hortaliça, sem danificar a planta que você cultiva. Então esse é o esforço que nós estamos no momento, para que nós possamos retirar os matinhos que são as nossas más tendências, que são os nossos sentimentos enfermiços, as nossas construções espirituais enfermas, que não nos servem mais, que são barreiras ao nosso processo evolutivo. E agora nós estamos nessa entrada da era do espírito, de adentrarmos um período de processo evolutivo consciente do que estamos aqui na Terra fazendo, qual é o nosso papel, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa destinação divina, por que estamos aqui, para onde vamos, o que nos tornaremos, sabendo que somos espíritos, não somos corpos físicos, que tudo na Terra é transitório, perecível e oportunidade divina para que possamos progredir. Então, lúcidos e conscientes desse papel, fazer este processo de transformação, de separação do joio e do trigo é um trabalho árduo de todos nós nesse momento. Então, nós vamos ter contato, precisamos para retirar os matinhos, enxergá-los. Porque se nós não enxergamos o joio, se nós não enxergamos os matinhos, as ervas daninhas, né, as tiriricas, nós vamos deixar crescer e tomar conta.
E pode chegar num ponto que fica tão difícil, né? Agora, se nós observamos, percebemos que cresceu, já sabemos que existe o matinho e que existe a planta boa, a hortaliça que eu estou cultivando, chega o momento de fazer a separação. Em nós também. Nós estamos todos passando por processos que nos permitem vir à tona os matinhos que foram por nós cultivados ao longo de existências passadas, nas nossas vidas anteriores, na construção do espírito. Então, tudo o que nós pensamos, todas as nossas ações, tudo que nós sentimos, fica registrado em nós, em nossa memória espiritual, nas estruturas perispirituais, e elas possuem uma força influenciadora e participativa de nossas ações. Por isso temos aquela velha tendência de reencarnar e continuar repetindo as mesmas paixões, as mesmas ações, os velhos hábitos viciados. Se não renovamos a estrutura energética de nossa memória, e agora nós estamos prontos para isso, se não renovamos essa memória, repetimos. Para que haja renovação da memória, há necessidade do trabalho conjunto das ações mentais, dos pensamentos, com a transformação dos sentimentos, para que a memória seja renovada. E para isso nós precisamos do esforço da vontade, desejar o bem e segui-lo. Então, nesse momento, não basta o conhecimento sem as ações. Um conhecimento que não é vivenciado, um conhecimento que não é aplicado. Por isso, todos nós estamos percebendo e sentindo as movimentações para que nós possamos nos mexer, nos mover e vencer a nós mesmos. E vencer essas estruturas enfermas. Então, André Luiz traz para nós que nós precisamos mirar e olhar quando Kardec pergunta para os espíritos se Deus, nosso Pai Criador, amoroso, justo e bom, tem nos enviado alguém para que nós possamos olhar, mirar e ter como guia, seguir como modelo. E os espíritos da Play de Verdade respondem, sim, vede Jesus. É o Cristo, é Jesus. Então, ver Jesus, olha Jesus, siga Jesus. E aqui, André Luiz pede para nós, olhemos o Cristo e seguimos a ele. Vamos seguir ao Cristo, vamos fazer o trajeto do Cristo. É preciso situar o nosso pensamento que é criador, o nosso pensamento que constrói a nossa vida como espíritos. É preciso situar essa força espiritual, que é a base evolutiva do espírito, no diapasão do Cristo. Então, elevar esse padrão de pensamento nos exemplos, nas orientações, no Evangelho de Jesus e o esforço de segui-lo. Então, é isso que André Luiz nos traz. Então, ele diz para nós assim, é só olhar, basta que nós olhemos, analisemos, ainda que superficialmente, as ações de Jesus nesses 3 anos que ele passou, nos ensinando sobre a Boa Nova, a sua conduta, a sua postura, qual foi? Então, porque cristão que se diz sigo ao Cristo, Cristo é o meu modelo, Cristo é o meu Senhor, 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 e o próprio Jesus disse, não basta de dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. Só entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque não adianta a gente dizer que nós somos cristãos, não, eu sou cristão, mas eu não sigo o Cristo. Eu acho lindo o que o Cristo trouxe, eu acho lindas as lições de Jesus, são muito bonitas, mas eu não vou seguir. É aquele cristão que fica na porta, né? Ele não entra na oficina de trabalho. Emmanuel tem uma página que ele traz para nós, que o momento agora é de analisar o Evangelho de Jesus como um grande mar. Só que nós não podemos mais continuar analisando e achando lindo esse mar. Agora é hora de mergulhar. Não basta colocar o pezinho, né? Nós precisamos entrar, nadar. Não basta olhar uma oficina de trabalho e achar tudo muito bonito. É preciso entrar e trabalhar. Então, o convite agora é para que nós possamos nos preparar
preparar a regeneração em nós, de nossos sentimentos, é a hora de vivenciar o Evangelho. E para isso nós precisamos mirar o Cristo, nós precisamos tê-lo como exemplo, como guia. Na hora da dúvida, o que o Senhor faria em meu lugar? Na hora da dificuldade, Senhor, me sustenta para que eu possa agir como o Senhor me ensinou a seguir. Na hora das fragilidades humanas, pedir para Ele a força para que nós possamos seguir cristamente e aproveitar. Então, André Luiz fala para nós, olha para o Cristo, em tempo nenhum ele duvidou de Deus. E nós estamos nesse período pandêmico, de dificuldades, algumas vezes ao dia, né? Nós estamos duvidando, às vezes, da divindade. Não estamos, não. É só analisar os nossos sentimentos. Analisar como estão as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa postura. Muitas vezes estamos deixando a razão, a fé raciocinada e perdemos a conexão com todo o conhecimento luminoso da doutrina. Então ele traz para nós, em tempo nenhum, Jesus duvidou do Pai, fez nada em proveito próprio, recusou a cooperação de trabalhadores menos dignos da época. Ele recusou aqueles que não eram perfeitos, aqueles que possuíam suas dificuldades de sentimento, de postura, de conduta, aqueles que eram considerados as mulheres de má vida, aqueles que eram considerados os pecadores, os que estavam à margem da sociedade. Ele recusou a companhia destes? Ele amava estar com eles. Tanto que os doutores da lei, que se achavam os seguidores, os cumpridores de toda a lei, os escolhidos e eleitos por Deus, olhavam aquilo e questionavam os discípulos. O seu mestre anda com esse tipo de gente? Ele não sabe que esse tipo de gente é impura e que ele vai ficar impuro? Como pode ele se dizer mestre e caminhar com prostitutas, leprosos, pessoas de má vida? E o Cristo então vira para eles e diz, os sãos não precisam de médico. E todos nós temos as nossas doenças e dores espirituais a serem curadas, porque o planeta Terra é a grande escola, a grande oficina de trabalho, o grande hospital, né? E penitenciária também. Depende de cada caso, de cada estado evolutivo em que nos encontramos. Agora estamos nos bancos escolares buscando sedentos aprender, mas ainda temos muito a tratar em nós, todos nós. O Cristo não teve. O Cristo é o Cristo. Então ele veio puro, luminoso, na sua majestade divina, nos ensinar como viver. Então ele diz aqui para nós, ele jamais deixou de atender nenhuma solicitação produtiva, nem aquelas requisições assim irrefletidas. Muitas vezes nós deixamos de atender. Vou atender a esse parente aqui eu não gosto, esse companheiro de trabalho eu não tenho paciência, e aí vai, né? Nós somos muito seletivos, mas para seguir ao Cristo, nós precisamos ser aquele coração que ama, que compreende, que exercita, né? Que tem a paciência, que compreende o outro no seu tempo do espírito, com as suas construções, aquilo que ele pode dar. Muitas vezes nós exigimos que o outro nos dê o que nós queremos receber, o que nós achamos que nós somos merecedores. E quando o outro não atende às minhas expectativas, às minhas projeções, às minhas ilusões, muitas vezes o nosso narcisismo, nós fazemos o quê? Viramos as costas e vamos embora, porque ele não atendeu o que eu mereço. Ele não agiu com gratidão. E aí ele pede para nós, olha para o Cristo. Ele nada fez de inútil, ele não discriminou ninguém, nem em lugar algum, nunca usou nada de supérfluo, e a gente adora o supérfluo, né? Não fugiu de regular o ensinamento, regular o ensinamento da verdade conforme a capacidade de assimilação de cada um. Porque existem mentes que precisam de um alimento mais leve, né? De um leitinho em pó, um leitinho dissolvido. E existem aqueles que podem com alimentos mais duros, mais sólidos, né?
Assim é na vida, né? O bebê, você não vai dar pro bebê, olha, você vai se alimentar hoje de um churrasco, eu fiz uma costela assada para você, no vapor, a vegetariana falando de costela, quem vê pensa que sabe. Fazer uma costela no vapor, sei lá das quantas, pro bebezinho comer. Aí o bebezinho não consegue, né? Ele precisa do leite. Acabou de nascer, recém-nascido. Então, regular o ensinamento, aquilo que nós levamos para as pessoas, existem pessoas que nunca na vida pararam para pensar que são espíritos. E para nós espíritas isso é muito comum. Mas muitas vezes a gente chega com tanta iluminação de conhecimento que a pessoa fica um pouco ofuscada, não consegue entender. Então, dosar de acordo com a capacidade de cada um de compreensão, de entendimento, para que nós possamos auxiliar por meio das nossas ações. Muitas vezes a gente se preocupa tanto em ensinar a falar, falação, sermão, e isso não ajuda. Porque o ato de evangelizar, como diz, né, Francisco de Assis, né? É um ato que evangelize, se preciso, use palavras. Então, é por meio das nossas ações, por meio das nossas atitudes. Então, o espírita, ele ensina por meio da sua vivência, da sua forma de viver. E diz que Jesus nunca buscou recompensa nenhuma, nem mesmo a expectativa de nenhuma consideração, de uma gratidão, nem nada. Muitas vezes até nós mães olhamos para o filho, mas eu faço de tudo, você é um ingrato mesmo, não é? Ô criança ingrata, até nesta relação, que é uma relação mais leve, que nos aproxima mais do Criador, até aí, muitas vezes nós estamos numa expectativa nossa, de que a criança atenda à minha expectativa, de que a criança atenda aos meus desejos, de que ela haja e reaja como adulto, porque eu acho que ela já devia agir como adulto, e uma criança de 3, 4 anos ainda não consegue, e a gente se sente o quê? Frustrado. Às vezes a criança não nos oferece o que eu gostaria, o que eu estou projetando, e nós sentimos que a criança é ingrata. Às vezes no trato com os amigos, nós doamos, nós auxiliamos, e aquele amigo não está bem ou não consegue se expressar e não demonstra gratidão, nós nos sentimos frios, não vou mais auxiliar, não vou mais ajudar, esse ser humano é muito ingrato. Às vezes nós ajudamos com aquela expectativa de que o outro se transforme agora, como se fosse possível, né? Olha, eu estou auxiliando, eu estou ensinando, eu estou tendo paciência, mas esse aí não está se transformando. Estou fazendo toda a minha parte, mas ele não faz a dele, eu vou abandonar, não aguento mais. Então, nós estamos sempre numa expectativa de receber algo em troca. Sempre como a multidão sedenta que seguia o Cristo em busca de pão, em busca de um milagre, em busca de uma cura, em busca de algo, como as mariposas em torno da luz, sem saber muito bem o que quer. Mas o discípulo é aquele que se aproxima do Cristo para que possa aprender e vivenciar o Evangelho, para que possa ajudar a dessedentar a multidão, para que possa ajudar a nutrir a multidão, para que possa ajudar a curar a multidão, ajudar os filhos do Calvário no seu reerguimento. Então nós precisamos repensar a nossa postura, se estamos ainda muito multidão ou se já estamos nos aproximando da conduta do discípulo. E ele fala que para nós, então, se Jesus não fez nada disso, e nós, que somos os aprendizes da Boa Nova, os aprendizes de Jesus, também não vamos fazer. Vamos transformar a nossa postura, não é em passe de mágica, é naquele processo da natureza, da semente que se torna árvore, que tem todo um trajeto, uma trajetória, para que ela possa, de sementinha, se tornar uma árvore frutífera que dará outras sementes, né? Então, neste processo, neste trabalho do Espírito, neste esforço, nós vamos conseguir êxito, nós vamos conseguir um ritmo evolutivo se nós direcionarmos os nossos pensamentos, aspirações, desejos no diapasão de Jesus, no Evangelho de Jesus. Então, ele diz assim para nós: não dá para a gente que possui, né? Se nós possuímos a fé raciocinada e continuar vacilando na fé, vacilando no auxílio espiritual que nos envolve. Quando Kardec pergunta, os espíritos influenciam em nossas ações, nossas atitudes?
E os espíritos respondem sim, e muito, e muito. De ordinário são eles que vos dirigem. Para o bem ou para o mal, né? Os espíritos nos dirigem, então eles nos estimulam ao progresso. Nós recebemos tantos estímulos espirituais, à sublimação, ao perdão, à elevação. E recebemos também aquelas influências daqueles espíritos que conhecem nossos pontos frágeis, pontos mórbidos cristalizados em nós, hábitos nocivos, o nosso calcanhar de Aquiles, né? As nossas dores, eles também nos conhecem e também bombardeiam e nos influenciam, muitas vezes silenciosamente, no silêncio dos nossos pensamentos, e vão formando em nós ideias, e vão formando em nós sentimentos, ações, as nossas ações, né? Então, nós precisamos ter muita vigilância, refletir que são eles que os espíritos nos dirigem. Precisamos andar em boas companhias, nas companhias dos amigos do Cristo, porque nós queremos também ser amigos de Jesus, né? Amigos do Cristo. Então, para isso, nós precisamos elevar o padrão do pensamento e buscar vivenciar tudo aquilo que temos aprendido na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus. A hora é agora, não dá mais para a gente ficar numa postura morna, de depois eu faço, deixa eu ter tempo, dinheiro, saúde, é isso e aquilo. O trabalho do Espírito é para agora, é para já, em cada oportunidade, em cada dia, em cada momento que a gente recebe. É para já essa oportunidade divina. Então ele diz assim, que o tarefeiro, a deslocar-se para ações de benefício próprio, então aquele tarefeiro no bem, aquele que se candidata a seguir Jesus, aquele que busca fazer o bem, mas que ele busca essas ações para benefício próprio. Que tipo de benefício próprio? Aí nós temos que refletir onde estão as nossas tendências. Porque o que é tendência para mim não é para minha filha, não é para o meu marido, não é para o meu irmão. Cada um tem a sua má tendência. Então, o que é tentação para você? Onde você é tentado? Quais são os pontos? É na ambição desmedida? Busca só o dinheiro, só a posse, só as coisas materiais, só os bens materiais, ou não, é o poder, ou é a fama, ou é a ociosidade, ou é a preguiça, ou é a maledicência, ou são os vícios diversos, enfim. Cada um de nós tem os seus pontos energéticos a serem transformados, os seus hábitos nocivos a serem modificados. Então, é nesses pontos em que nós sofremos a chamada tentação, né? As tentações. Então, precisamos conhecê-los, para que nós possamos fazer um processo de imunização espiritual. Para isso é necessário o autoconhecimento, a autorreflexão, refletir em nós, buscar a nutrição divina, né? A nutrição divina todos os dias, para que nós possamos, então, não buscar entrar num trabalho, fazer o bem, buscando um benefício, algo em troca. Porque ele diz assim, é como aquele tarefeiro que figura-se lâmpada e que enunciasse o despropósito de acreditar ser tão brilhante, tão brilhante, tão brilhante, que não precisa do suprimento da usina. Nenhuma lâmpada pode se dizer, né? Eu sou tão brilhante que eu me basto. Ela só consegue brilhar porque existe o suprimento da usina que traz a energia elétrica e que, ligado ao interruptor, ela consegue brilhar. E nós precisamos desse suprimento. Qual é o nosso suprimento? O nosso alimento divino. O Cristo Jesus, que nos nutre diariamente como um sol a irradiar para nós todo o amor divino do Pai Criador. É Deus que nos envolve, como peixinhos no aquário, é Deus que nos envolve e nos abraça, e nos acalenta, e nos fortalece, e nos estimula todos os momentos da nossa vida. Sem essa nutrição, nós não conseguimos ter luz própria. Não conseguimos brilhar, né? Então, ele diz assim,
atender às petições do concurso fraterno que nos sejam encaminhadas dentro dos nossos recursos. Sempre, se alguém chega pedindo auxílio, é um auxílio material, nós temos tanto supérfluo, nós conseguimos dar algo. Se nós não temos condições, porque estamos passando por várias dificuldades, nós temos condições de estender uma vibração amorosa, de sustentação, com frases que auxiliem, com uma palavra amiga, com uma palavra de fé, com uma vibração de fé, que muitas vezes a pessoa necessita tanto e não recebe. Nós conseguimos, muitas vezes a gente acha, né, que ser médium é quando eu vou dar um passe na casa espírita. Quando nós direcionamos olhos amorosos, as vibrações amorosas para alguém, nós podemos auxiliá-la com essas vibrações de amor que dissipam toda a sombra. E esse ser humano, esse espírito que recebe esse auxílio, conseguir desvencilhar-se das suas amarras para continuar, para não desistir. Então chegam até nós, mas muitas vezes eu estou tão cansado de auxiliar o fulano, porque o fulano não se emenda, ele não modifica, ele é assim, então eu não vou fazer mais. É o que o Cristo traz para nós no sermão profético, né? Nesse período de grandes transições, de muitas oportunidades evolutivas, é o momento de subir aos montes das ideias superiores, e ele diz que de tanto nós analisarmos, de tanto nos escandalizarmos, de tanto mirarmos as dificuldades desse processo, o amor de muitos se esfria. O amor de muitos se esfriará. Então, cuidar para que o nosso amor, a nossa vontade de auxiliar, a nossa fé raciocinada, a nossa vontade de exercer a caridade material, moral, enfim, o amor ao próximo, a vivência no bem, não esfrie em nós. Porque é próprio do período, esse esfriamento, esse estado de torpor coletivo, individual. Então, por isso, tanto esforço de tantas lives, de tantas reuniões online, de tantos trabalhos para que nós possamos vencer esse período e não congelar os nossos sentimentos. Porque agora é a hora de nós avançarmos no processo evolutivo. E ele diz para nós, então, né, que o aprendiz da sabedoria interessado em carregar inutilidades e posses estéreis, e ele faz uma figura, né, muito interessante, lembra um pássaro que ambicionasse voar, planar os céus, voar mais alto, repletando a barriga com grãos de ouro, ficando bastante pesado. Ele ambiciona, ele tem vontade, mas ele se alimenta de algo tão pesado que ele não vai conseguir voar. Então, nós temos que tomar muito cuidado se nós não estamos nessa movimentação carregando inutilidades e posses estéreis. Que são as posses estéreis, né? Que não germina, que não frutifica, que não multiplica, que não acrescenta. E aqui ele fala para nós, né, inutilidades, nós carregamos inutilidades em nós. Muitas vezes nós pensamos somente nas posses estéreis como algo externo, né? Que são os bens, as futilidades, juntamos tantas coisas. Quando a gente vai fazer uma limpeza, né, em casa, fazer uma mudança, a gente vê o quanto de coisa que a gente acumula sem necessidade. Quanto que a gente acha que precisa, né, de coisa, de um celular melhor, de um carro melhor a toda hora, de uma casa cada vez maior, de móveis cada vez melhores, de títulos, enfim, de coisas e mais coisas e mais coisas, sendo que isso demonstra que o espírito está sedento de si mesmo, está sedento da luz divina, está vazio e busca fora, freneticamente muitas vezes. E essas inutilidades que carregamos em nós, muitas vezes queremos ter razão, brigamos por conta de ideologia política, mas brigamos com um parente, brigamos com familiar, brigamos com amigos que se unem para fazer um trabalho no bem, daqui a pouco estão cada um para o seu lado, porque há o quê? Muita inutilidade dentro de si, carregando razões, pontos de vista, não, eu preciso ser tratado assim, se eu não sou tratado assim, para mim não dá, não, ponto de vista, razão e briga por quimera.
Então é hora de nós desvencilharmos de todas essas inutilidades, dessas posses estéreis, para que nós possamos adentrar uma movimentação de construir em nós um campo fértil, para que nós possamos preparar o solo dos nossos corações, para que o semeador divino continue sempre semeando a boa semente e nós possamos ser terra boa, porque o Cristo faz isso conosco todos os dias. Todos os dias. Mas muitas vezes não temos olhos de ver as oportunidades divinas. Então ele diz aqui para nós, né, que o Cristo não agiu com pressa, com precipitação, com preconceito, com ira, com irritabilidade, escolhendo o que fazer, onde entrar. Não, o Cristo passou amando e servindo, cada um na sua necessidade, ensinando de acordo com o grau de capacidade de assimilação de cada qual. Caminhou com pessoas que eram consideradas aqueles que não deveriam ter companhia e eram os seus preferidos, né? Porque ele amava aquelas ovelhas que se desgarravam, ele descia para buscar, abandonava 100, as 99 descia para buscar a sua ovelha perdida e disse para nós que ele é o bom pastor e que de todo esse grande rebanho que ele tem, desse aprisco e de outros, nenhuma ovelha que Deus o confiou será perdida. Nenhuma. Todos nós nos tornaremos seres angélicos. Todos nós recebemos as oportunidades divinas para isso. E todos nós fomos dotados das potências divinas, herdeiros da criação divina. Repleto das potencialidades para que nós possamos brilhar a nossa luz. Então, se o Cristo nada fez dessa lista aí que André Luiz traz para nós, das posturas que muitas vezes nós repetimos ao longo dos dias, sem refletir, vamos então a partir de agora refletir, analisar e modificar a nossa conduta, para que a nossa postura seja no esforço de vencer a nós mesmos, esforço de ajustar a nossa conduta na conduta, no diapasão de Jesus, do Evangelho do Cristo, na postura de Jesus. Nós temos uma longa jornada pela frente. Nós temos milênios à frente. E quanto mais rapidamente nos atentamos para o ser espiritual que nós somos, nos suprindo os nossos celeiros espirituais com a luz da verdade, com o conhecimento, com a expansão do amor, no servir ao próximo, na tolerância, na paciência. Quanto mais nos ajustamos à postura do Cristo, mais felizes somos na Terra. Mais leve se tornam os nossos pés espirituais. Mais nos conseguimos adentrar o pensamento dos espíritos amorosos que impulsionam o progresso humano. E o nosso processo evolutivo se dá de forma mais eficiente, num ritmo, numa frequência, numa continuidade, porque desenvolvemos a lucidez espiritual e analisamos o Cristo como nosso modelo e guia, no esforço de fazer o que ele fez, de amar como ele amou, de modificar as nossas ações para que nós possamos seguir a Jesus. Então, é fácil? Claro que não, é um esforço de construção, de deixar o homem velho sendo pouco a pouco transformado no homem novo, renovado, regenerado, lúcido dos seus deveres espirituais, feliz pelas oportunidades divinas que chegam por meio do amor, por meio da dor, convidando a um processo de renovação. Meus queridos amigos, vamos juntos nessa grande jornada, nessa separação de joio e trigo. O Cristo é o nosso sol, é o nosso farol, é o nosso modelo, é o nosso guia, está conosco. Por mais árdua que seja a luta, por mais que pareça que a dor é muito gigante, maior às nossas forças, é só uma impressão. Nós somos maiores e o Cristo está conosco, nos impulsionando nessa jornada. Então vamos nos sentir abraçados por Jesus, impulsionados pelo Cristo, porque é assim que ele faz conosco todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Que o Cristo seja para nós luz,
modelo e guia onde estivermos. E que nós possamos florescer. Onde Deus nos plantou, florescer. Sem questionar o solo, as flores vizinhas, a situação, a circunstância. Porque se nós escolhemos estar na companhia daqueles espíritos em que estamos, é porque temos forças espirituais para vencer as provações, as circunstâncias, as lutas, as provas e brilhar a nossa luz, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Então nós vamos, queridos, nesse momento fazer a nossa vibração, a nossa prece. Vamos abrir os nossos corações, serenar os nossos pensamentos, para que a equipe espiritual possa envolver os nossos lares numa limpeza energética, espiritual, e fortalecer a todos nós, fluidificar as águas e nos fortalecer. Vamos juntos elevar o pensamento a Jesus. Agradecidos, mestre amigo, pela oportunidade divina de estarmos juntos. Nós rogamos, Senhor, nos fortaleça as nossas estruturas mentais, impulsione, Senhor, a construção dos nossos sentimentos nobres no amor, nos auxilie, divino Jesus, para que possamos aprender a expandir o amor, o bem em nós, e assim brilhar também a nossa luz. Senhor Jesus, que os amigos ceareiros do bem, benfeitores da paz, envolvam nossos lares, uma limpeza espiritual, vibratória, que nós possamos sentir o envolvimento amoroso na nossa mente, equilibrando os nossos centros de força, nos impulsionando ao bem, trazendo muita harmonia, muita paz, muita luz. E que essa luz, Senhor Jesus, seja direcionada ao nosso planeta Terra, onde houver dor e sofrimento, nos hospitais, nos lares, onde houver um coração em aflição, Senhor, que a vossa luz e o vosso amor balsamize, e que nós possamos, atentos e vigilantes aos nossos deveres espirituais, buscar auxiliar as dores que chegam até nós. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que retornam ao mundo espiritual, recebam a luz do vosso amparo, e aqueles que renascem na terra sejam impulsionados ao bem e à regeneração. Mestre divino, a nossa gratidão, e em teu santo nome, encerramos as nossas reflexões de hoje, agradecidos a vós por todo o bem e por toda a paz. Seja conosco, Jesus, que assim seja. Meus queridos amigos, uma boa noite a todos. Obrigada, Agenda Espírita, pelo convite. Obrigada, viu, Francisco? Minha querida amiga Michele, nós queremos te agradecer de coração por sua presteza para conosco, sua boa vontade, e a Agenda Espírita Brasil espera contar com você em outras oportunidades, tá? Esperamos que você nos dê a alegria que nos deu hoje, em outras oportunidades. Brevemente a gente pode estar contactando a você para outras atividades e para outras palestras, tá certo? À vontade. Passar a palavra para nossas amigas. Começa com a Maria Lúcia. Muito bom, viu, querida? Excelente, tá? E, assim, teve uma parte que me chamou muita atenção, que é aquela, a frase de São Francisco, não é? Ah, meu Deus do céu! Evangelize mesmo que tenha que usar palavras. Meu Deus do céu. Evangelize. Se preciso, utilize palavras. Né? Meu Deus. Que lição maravilhosa. Essa frase que entrou, sabe? Obrigada, Mi, por nos presentear essa noite. Como diz o Francisco, eu amo quando ele fala, foi esse banquete de luz, e realmente, né, Francisco? Foi um banquete de luz, e que nós possamos cuidar desse nosso jardim interior, né? Que é muito importante. Obrigada mesmo. Obrigada, querida. Obrigada a todos, viu?
Vanessa, gostaria que você aproveitasse para fazer o anúncio do programa amanhã, na próxima. Sexta-feira amanhã. Sim, amanhã já é sexta-feira, hein, Francisco? De novo. Isso aí, pois é. Eu gostaria de convidar a todos vocês que estão nos assistindo aqui em todos os canais da agenda, que amanhã é o dia do programa Conviver, que é um programa voltado somente para o tema família, e a partir das 21 horas, no estado do Mato Grosso do Sul, às 20 horas, né, Francisco? E aqui, Brasília, às 21 horas, tá? E amanhã teremos um Marco Maiuri, um grande palestrante espírita vindo falar para nós sobre filhos. Amanhã vai ser fantástico, mais um encontro maravilhoso. Convido a todos vocês que estejam conosco aqui nessa noite. Muito bom. Então, nós voltamos a agradecer a nossa amiga Michele, dizer que adoramos sua palestra, e com alegria conhecê-la mais de perto, assim, né? Só mesmo a pandemia podia nos dar essa alegria. É verdade, Francisco. É isso aí. Então, nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco, nos prestigiando mais essa quinta-feira, e que possamos estar juntos quinta-feira que vem, quando algum outro convidado tão especial também, como a nossa Michele, nos servirá o banquete da quinta-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Então, muita paz a todos e até semana que vem, com todo amor no coração. Obrigada.